você está aqui, que você veio. E é interessante nós entendermos que nada pode parar o nosso coração que adora ao Senhor, que celebra Ele, mesmo em tempos de lutas, de doenças, de enfermidades, de guerras, ou quer que venha tentar nos afligir. Nós não podemos deixar que nada disso pare a nossa caminhada. Por isso eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento, a levantar as suas mãos ao Senhor e já começar a agradecer a Ele, a entoar um cântico de gratidão aí no teu coração, através da tua voz, a levantar a tua voz em adoração a este Deus, em gratidão a Ele. É um Deus que tem cuidado das nossas vidas, apesar de todas as lutas, o Senhor tem nos feito prosperar. Apesar das dificuldades, o Senhor tem nos dado a capacitação para superar cada uma delas. Ele é o Deus que não nos abandona, por isso nós estamos aqui. Então adore, exalte, engrandeça este Deus poderoso, este Deus tremendo, este Deus que não há outro como Ele. Ah, Senhor, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós te louvamos pelo maior ato que o Senhor fez por nós, que foi a redenção por intermédio do teu Filho. Te louvamos porque hoje nós podemos te amar, podemos te adorar, podemos livres, ó Deus, exaltar o teu nome. Nada pode nos prender, nada pode nos separar do teu amor, nenhuma enfermidade, nenhuma preocupação, nada nem ninguém, Senhor, pode nos separar do teu amor que está em Cristo. Por isso nós podemos hoje te adorar. Nós que estamos aqui presentes no culto presencial, aqueles que estão em casa, nós podemos te adorar, podemos te amar, te exaltar e te glorificar. Por isso nós apresentamos a celebração desta noite a ti, Senhor, para toda a glória ser dada a ti, todo louvor ser entregue na tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos levantar uma salva de palmas ao Senhor, queridos. Aleluia, glória a Deus. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me perdoou. Pois novo sou, comigo viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vamos declarar do início com todo ser, estamos vivos por Ele. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me perdoou. Passado já não mais tem poder, pois novo sou, Ele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem morreu em meu lugar.
entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Entregue, querida. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o nosso castelo forte, o Deus tremendo. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, explora o tentador. Astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Defende-nos, Jesus, e venceu na cruz, Senhor dos altos céus, vencendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Que a palavra ficará,
nosso Deus. Castelo forte é o 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 nosso Deus. Vamos celebrar este Deus tremendo. Aleluia. Glória ao seu nome. Aleluia. Depois de um dia agitado que Jesus teve, depois que ele multiplicou os pães, que ele alimentou uma grande multidão, ele se retira para orar, ele fala para os seus discípulos já irem para o barco. Os discípulos então vão para o barco, o Senhor está orando e eles enfrentam um grande vento, uma tempestade. E logo em seguida o Senhor ele vem andando sobre as águas. Esse milagre de Jesus, ele é tão interessante, ele é relatado nos 3 evangelhos. E quando nós pensamos nesse milagre, depois do que acontece, Jesus vem andando sobre as águas, eles ficam assustados, os discípulos, e Pedro diz: se és tu, eu também quero ir, eu posso ir. E Jesus chama ele, e ele começa a andar sobre as águas também. E durante um tempo que ele está andando sobre as águas, ele começa a olhar para o vento, e a hora que ele olha para o vento, ele começa a afundar. Mas Jesus não deixa Pedro afundar, ele vai e ele estende as suas mãos, e ele ergue Pedro. E nós possamos fazer como Pedro, ter fé nesse Jesus maravilhoso, mas que nós não possamos fazer como ele, quando ele olhou para o vento, que nós não possamos olhar para o vento, que nós possamos olhar fixamente para Jesus em todo o tempo, para que as circunstâncias não nos venham impedir de estar na presença dele, de viver o sobrenatural que Jesus tem para as nossas vidas, amém? Eu não sei qual é o vento que tem afligido a tua vida, que tem trazido medo ao teu coração, mas eu quero te convidar a fechar os olhos nessa hora e confiar no Deus Todo-Poderoso, que te chama a andar sobre as águas, que te chama a andar e ver o sobrenatural dele acontecendo na tua vida, amém? Vamos cantar essa canção, vamos declarar: oh Jesus. E como os discípulos disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que nessa noite também possamos contemplar a glória dele, a grandeza de Jesus, e declarar que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é o Filho do Deus vivo, está entre nós, habita no nosso meio. Oh Jesus amado, vem passear aqui nessa noite, vem passear, vem falar conosco. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Confie no Senhor de todo o teu coração. Ele nos diz que a graça dele nos basta em todo o tempo nas nossas vidas. Oh Jesus amado, tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além
as ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu, amado das nossas almas, tu és meu. Aleluia. Nos entregamos completamente a ti, Jesus. Queremos confiar em todo o tempo. Não permita, Deus, que o medo do vento venha nos assustar. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Fortalece a nossa fé, Jesus. Fortalece a nossa fé em ti, Deus. Ao teu nome clamarei. Olhe para além das ondas, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Oh, Jesus, queremos nos entregar totalmente a ti nessa noite, todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós queremos confiar no Senhor, nós não queremos olhar, Deus, para as circunstâncias, Deus, que muitas vezes são tão gigantes, Pai, tão grandiosas, mas que nós possamos confiar em Ti em todo o tempo, Deus, que nós possamos confiar em Ti, Jesus, Filho do Deus vivo, aquele que tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra, aquele cujo nome é poderoso, nome maravilhoso, nome lindo, Pai, que nós queremos, Deus, mesmo declarar Jesus. Começa a declarar Jesus, vai falando Jesus. Não há nome tão lindo, não há nome tão poderoso, nome que pode todas as coisas. Ele pode nessa noite trazer a cura que você precisa, a restauração. É Ele quem pode dar vida e vida em abundância. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então clame a Ele nessa noite. Jesus, venha, Jesus. Ele é o Verbo vivo. Nós te adoramos, Deus. Continue adorando e exaltando a Ele. Você tem esse momento, essa oportunidade tão linda de juntos elevarmos todo louvor, toda adoração a Ele. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo,
em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ele veio aqui nessa terra, deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. E em forma de Deus, Ele não teve usurpação em ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Oh Jesus, nessa noite nós te adoramos. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Eu quero te saudar com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos mais uma vez aqui reunidos para meditar na palavra do Senhor, para meditar na vontade de Deus para as nossas vidas. Em dias tão difíceis como este que estamos atravessando, é importante meditarmos na palavra do Senhor, porque ela tem palavra de esperança para nós, de orientação. São dias confusos, dias onde muitas vezes a nossa fé é testada e experimentada. Por isso é importante nós conhecermos a vontade do Senhor, conhecermos as palavras do nosso Deus, para que possamos andar no caminho correto, para que não venhamos andar em confusão, mas tenhamos a clareza, porque a própria palavra diz a respeito de si mesma, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, amém? Então eu quero te convidar a meditar na palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos meditar no tema O Menino do Milagre. E o texto que nós usaremos é o texto de João, capítulo 6, versículo 9. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em João 6, versículo 9, ou acompanhar conosco o texto que estará na sua tela, que diz assim: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Eu te convido a fechar os seus olhos juntamente comigo nesse instante, para orarmos ao Senhor pedindo a sua iluminação. Pai querido, Pai de amor, obrigado porque a Tua palavra é o pão que nos alimenta, é o pão que nutre o nosso espírito. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga entendimento. Senhor, que a gente não apenas se emocione, mas que possamos compreender a Tua palavra, a Tua vontade e realmente nos dispor a viver segundo o Teu querer. Porque sabemos que o Teu Espírito Santo ministra aos nossos corações e também nos capacita a viver de acordo com a Tua palavra. Por isso pedimos, nos dê entendimento, um coração sensível à Tua voz e que ao vivermos segundo a Tua palavra, possamos experimentar essa verdade, que a Tua palavra nos transforma. Assim nós te pedimos nesse instante, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, esse texto que nós acabamos de ler, o cerne dele é o acontecimento da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Você certamente já ouviu esse texto, você já deve ter ouvido essa historinha, mesmo que você é uma pessoa que não frequenta a igreja, mas talvez na sua infância, ou até mesmo em algum lugar você já ouviu essa história. Se não, você está tendo a oportunidade agora de conhecer o milagre da multiplicação. Eu te convido depois a ler todo o texto, o capítulo 6 de João, para compreender um pouco melhor. Mas esse texto nos fala de Jesus Cristo, que operou ali um grande sinal, uma grande maravilha. E na verdade Jesus ele é o centro dessa história. Mostra a ação poderosa de Cristo Jesus, que pegou um simples lanche de final de tarde, 5 pães e 2 peixinhos, e com isso foi capaz de alimentar uma grande multidão. Então nós vemos nessa história que o Senhor Jesus, que se compadeceu daquela multidão, usou os recursos que tinha à sua disponibilidade, à sua disposição, para mudar completamente a história daquele povo, daqueles homens e mulheres que puderam contemplar o seu milagre. E também alimentar aquela multidão que estava faminta naquele momento de pão de carne. Eles já tinham, de pão e carne, né, melhor dizendo. Eles já tinham sido alimentados no seu espírito, mas também precisavam do alimento do corpo, mostrando que o Senhor se preocupou não apenas com a nossa alma, mas também se preocupa com a nossa integridade física. Ele se preocupa com todo o nosso ser. Mas esse milagre, ele só aconteceu, ele só foi possível porque havia ali um menino, um ator secundário, né, um personagem secundário, melhor dizendo, que foi imprescindível para o acontecimento desse milagre. Um jovem rapaz, que a palavra diz que levou o seu lanche, apresentou a André, e André o levou até Cristo Jesus, e Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, e com isso operou ali um grande sinal, um grande milagre, e o povo ficou maravilhado. É interessante que pouco se fala dele, né?
o que realmente aqui é evidente, o que está em foco é o milagre de Cristo Jesus. Então pouco se fala daquele jovem, mas o pouco que a Bíblia fala a respeito dele realmente é significativo, e temos muito para aprender. Esse pouco que nós podemos perceber, que está relatado nessa história, fala muito ao nosso coração, tem verdades para nos ensinar, e eu quero te convidar então nesse instante, a manter o seu coração aberto, a manter os seus ouvidos sensíveis à voz do Senhor, e que você possa aprender um pouco mais da vontade de Deus para a sua vida, através desse relato, desse milagre, dessa multiplicação, mas também com a atitude desse jovem rapaz, sobre o qual nós queremos falar nesse instante. A primeira coisa que nós queremos dizer, que podemos perceber pelo texto, que fica ali nas entrelinhas, mas que com uma leitura um pouquinho mais atenta nós podemos ver, é que aquele jovem era precavido. Ele era bastante jovem, o texto nos mostra aqui, a palavra usada, rapaz ou moço, se refere a alguém que era entre adolescente e jovem, não um adulto, não era propriamente uma criança, mas provavelmente ali um adolescente ou um jovem, né? Antes da fase adulta, mas era uma pessoa que era precavida. No meio de tantas pessoas que ali estavam, a palavra nos revela que haviam 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Então você pode calcular aí por baixo, entre 10, 15, talvez até 20.000 pessoas estavam ali. Mas no meio daquele monte de pessoas, aquele jovem era o que tinha um lanche no final de tarde. Talvez você tenha esse hábito na sua casa, né? Lá pelo final da tarde, se unir com a família, fazer um delicioso café da tarde, e provavelmente era esse lanche desse rapaz. Ele estava precavido, ele estava preparado. As pessoas foram até Jesus, mas não estavam preparadas, sequer se preocuparam se precisariam levar comida ou água. É importante nós entendermos que eles não estavam ali na cidade, mas eles estavam ali às margens do mar de Tiberíades, ou seja, era uma região ali que não tinha recursos, era uma região isolada, uma região meio que desértica, né? Ou seja, não havia ali uma estalagem, ou se fosse nos dias de hoje, não tinha nenhum McDonald's ali, não tinha um restaurante, não tinha uma lanchonete. E qualquer pessoa precavida que fosse para um lugar mais distante, no mínimo precisaria levar água. Aliás, eu nunca pude estar em Israel, quem sabe um dia Deus me dê essa oportunidade, né? Mas conversei uma vez com uma pessoa que foi para lá, e os guias sempre recomendam que a pessoa tem que tomar água constantemente, ela precisa estar o tempo todo com água, porque basta alguns minutos sem água naquele calor desértico, né? Um calor em uma região bastante seca, então a soma de calor e baixa umidade desidrata a pessoa rapidamente. Então aquele jovem, ele estava preparado, ao contrário das pessoas que ali estavam, ele era realmente alguém precavido. A questão é que muitas pessoas têm vivido dessa forma nos dias de hoje. Certamente que você não vai carregar para cima e para baixo 5 pães e 2 peixes, né, querido? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos aqui falando de pessoas que vivem um tipo de fé infantil e desconectada da realidade. Quer um exemplo disso? Você já deve ter ouvido o termo que a gente precisa viver pela fé, né? Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, a palavra nos mostra que o justo viverá pela fé. Mas essa palavra, essa mensagem fala que no dia do juízo final, no dia do julgamento, nós seremos separados daqueles que serão destruídos porque rejeitaram a palavra de Deus. Então, o justo vai viver por causa da sua fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. É isso que esse texto quer dizer. Mas muitas pessoas confundem viver pela fé com viver de forma inconsequente. Então, são pessoas despreparadas na sua vida financeira, são pessoas que muitas vezes são despreparadas no seu casamento, ou seja, não investem em buscar conhecer mais, entender melhor como ser um bom marido, como ser um bom pai, como ser uma boa esposa, como ser um bom filho, né? Nós precisamos entender que isso é fruto de uma busca de conhecimento e entendimento da vontade do Senhor. Mas tem pessoas que são completamente despreparadas. E aí, quando vêm os dias maus, elas estão desprecavidas. Ou seja, são pessoas que têm vivido de uma forma impensada, de uma forma inconsequente, especialmente na sua espiritualidade. Pessoas que não se preparam na sua vida espiritual. E como que eu me preparo na vida espiritual? Primeiramente, querido, me alimentando da palavra.
Assim como nesse texto, nessa porção da palavra do Senhor, nós vimos a multiplicação do alimento, a palavra de Deus é o alimento que nos mantém firmes espiritualmente. E nós, nesse sentido, precisamos conhecer a palavra do Senhor. É estranho que nunca foi tão fácil ter acesso à Bíblia, mas ao mesmo tempo também, nunca as pessoas estiveram tão distantes de buscar o verdadeiro conhecimento da palavra do Senhor. O resultado é que hoje nós temos visto um crescimento cada vez mais alarmante de pregadores, pessoas famosas e que se dizem falar a palavra do Senhor, mas que, no entanto, estão pregando heresias. E muitas pessoas genuínas na sua fé, mas porque estão despreparadas, não conhecem a palavra do Senhor, estão se deixando ser enganadas por esses falsos ensinamentos. E isso é perigo, querido, porque pode te desviar dos caminhos do Senhor, causando grandes malefícios para a sua vida, para a sua família, para a sua vida pessoal, né, para a vivacidade da sua fé. Enfim, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, precisamos ter uma vida de oração. Precisamos praticar mais o jejum também, né? As disciplinas espirituais, especialmente, queridos, porque os dias estão sendo difíceis, onde a nossa fé está sendo constantemente testada, e muitas vezes as pessoas nos chegam com perguntas do tipo: por que Deus permitiu acontecer isso? Onde está Deus nesse instante? São perguntas que mexem com a nossa fé, e a palavra nos diz que nós temos que estar preparados para dar a razão da nossa fé. Você está preparado? Se Jesus vier hoje para fazer um milagre, você tem os seus 5 pães e os 2 peixes? Ou você está despreparado na sua vida pessoal? Se acontecesse semelhante com o profeta que foi até o rei e disse que era para ele estar preparado, porque naquele dia o Senhor iria recolhê-lo, você estaria preparado? Tudo ok, Senhor? Ok, eu estou preparado, pode me buscar? Ou você ficaria desesperado porque a sua vida está uma bagunça, especialmente nas questões espirituais? Querido, querida, nós precisamos estar precavidos. Nós precisamos meditar na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, dos versículos 1 a 13, nos mostra a parábola das 10 virgens, que metade daquelas virgens que estavam esperando o noivo, trouxeram azeite de sobra, e as outras levaram apenas o que elas achavam que era o suficiente. O resultado é que o noivo demorou um pouco mais, e aquelas 5 virgens despreparadas ficaram do lado de fora, foram procurar de noite um lugar para comprar azeite, né? E, querido, se hoje eu moro numa cidade pequena, já é difícil encontrar à noite algum comércio aberto que possa suprir alguma necessidade não tão básica, né? Imagina naquela época, certamente que elas não iriam encontrar. E quando chegaram, as outras virgens entraram com o noivo para celebrar a festa, e aquelas outras ficaram do lado de fora. Então, cuidado para você não ficar do lado de fora. Tem azeite de sobra, especialmente porque nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Nós precisamos estar preparados como se Cristo fosse voltar nesse instante, como se eu não conseguisse nem terminar essa mensagem, porque Cristo voltou. E quem sabe isso possa acontecer. Mas se isso não acontecer, nós temos que estar preparados do mesmo jeito, porque Cristo pode voltar hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos. Mas eu preciso estar precavido, eu preciso estar preparado. Nós precisamos estar preparados para o dia da volta de Cristo Jesus. Em segundo lugar, que nós podemos aprender com este moço, com este rapaz, é que ele era generoso. Querido, aquele menino tinha todo o direito de comer o seu lanche sozinho, não é verdade? E ele não estaria errando por fazer isso, ele não estaria cometendo nenhum pecado. Era justo, ele preparou, ele se precaveu, né? Ele podia falar: olha, eu vou comer o meu, eu não tenho o suficiente para todo mundo, eu fiz minha parte, infelizmente as outras pessoas vão ter que arcar com a consequência de estarem desprecavidas, despreparadas. Então não havia nada de errado se ele tivesse comido o seu próprio lanche. Talvez até havia alguém no meio daquela multidão que fez isso, né? Que até levou um lanchinho, mas que comeu sozinho, não quis compartilhar. Entretanto, aquele jovem rapaz, ele decidiu compartilhar o que ele tinha. Ele decidiu compartilhar a refeição que ele havia preparado. Ele não foi obrigado a compartilhar e nem constrangido a ofertar o seu lanche. Eu quero fazer aqui um breve parênteses, porque eu até falei o ofertar aqui entre aspas, porque hoje está acontecendo muito isso no meio evangélico. Pessoas que estão sendo constrangidas a levar ofertas na presença do Senhor. Querido, eu não tenho dificuldade de falar sobre o dízimo e nem sobre dinheiro, porque ele é um assunto corriqueiro na palavra do Senhor.
Mas, infelizmente, os constantes escândalos que têm havido, né, as notícias a respeito disso, têm causado um certo constrangimento no meio evangélico. Mas o dízimo é um assunto como qualquer outro. Nós trabalhamos com muita tranquilidade na nossa igreja, entendemos que é bênção de Deus em nossas vidas, e se nós estamos dizimando é porque Deus tem nos abençoado, afinal ninguém dizima em cima de nada. Mas jamais constrangemos as pessoas a trazerem qualquer tipo de oferta aqui na frente. Falamos apenas da palavra do Senhor, orientamos e entendemos que o Espírito Santo vai ministrar ao coração de cada um. Nós não ficamos aqui perguntando quem tem 100, quem tem 1000, quem tem 2000. Não é assim que a Bíblia ensina. A palavra nos mostra que a pessoa tem a responsabilidade de trazer. Então é uma questão sua com Deus. Se você não quiser ofertar, isso é um problema seu com Deus. Se eu não fizer isso, é um problema meu com Deus, né? Nós orientamos, a palavra está dizendo, mas é uma decisão sua. Mas infelizmente o que nós temos visto é muitas pessoas, especialmente pessoas que estão visitando, e são constrangidas, e talvez nem voltem mais às igrejas por causa disso. Então, querido, se alguém está te constrangendo, eu te digo, no temor do Senhor Jesus, isso não é de Deus para a sua vida, não é a vontade de Deus. A palavra de Deus não nos constrange, ela nos orienta, ela nos corrige sim, às vezes ela é dura, às vezes é necessário, mas ela nos orienta em amor, e não por constrangimento. Eu vou dar porque todo mundo está olhando para mim, eu vou dar porque o pregador me fez aqui uma pressão psicológica tão grande, que se eu não fizer isso, eu vou ser visto como uma pessoa dura, uma pessoa ruim, né? Eu espero que você não precise passar por isso. Mas voltando então aqui à palavra, aquele jovem não foi constrangido a entregar o seu lanche. As pessoas não ficaram olhando para ele com cara feia, então, você não vai compartilhar não? Vai comer sozinho, né? Ninguém fez isso com ele. Mas de bom coração a palavra fala que ele foi até André. Fico imaginando ele chegando até ali, André, dando um toquezinho, o seu André, né? Eu tenho um pouco aqui, ó. Será que Jesus pode fazer algo? Eu creio que ele pode fazer algo de diferente. E aí André leva aquele jovem rapaz até Jesus, e aí nós sabemos o que acontece logo em seguida. Cristo multiplica aqueles pães e aqueles peixes. É interessante que 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim, ó, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E isso aqui não é só para dízimos não, tá, querido? É para tudo. Nós precisamos aprender a compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Mas fazer isso de bom grado, com o coração transformado. Eu compartilho porque o Senhor tem me abençoado tanto que eu posso compartilhar. Porque sei que há outras pessoas que precisam, que não têm o que eu tenho, né? E nós precisamos começar a olhar um pouco mais para o lado. E se nós achamos que a nossa vida está difícil, querido, infelizmente tem pessoas que estão em situações muito pior do que a nossa. E quando nós começamos a olhar para o lado, isso nos dá um coração mais grato. Eu me lembro que uma vez eu tinha um carro, era um carro usado, e eu estava começando a murmurar, porque o carro estava gastando demais, me dando muita despesa, especialmente o combustível, ele era um carro muito gastão, né? Não era um carro econômico. Eu comecei a murmurar. E um dia eu estava passando numa estrada e vinha uma pessoa andando com um carro muito mais velho que o meu, um carro bastante deteriorado. E quando eu vi aquela cena, o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. E, querido, eu fiquei corado de vergonha. Aquilo me deu uma vergonha de ver como eu estava sendo ingrato com Deus. Falei, Senhor, eu sei que o meu carro não é perfeito, mas me perdoe, é um carro confortável. Eu nunca fiquei na estrada por causa desse carro. Fui para vários lugares, voltei em segurança. E aquilo, o Espírito Santo de Deus mudou o meu coração em relação ao carro que Deus havia me dado. Depois de um certo tempo, Deus me abençoou com um carro novo, né? Eu não estou dizendo que se você tiver essa atitude, Deus vai te dar um carro novo. Não é isso, querido. Eu estou falando que Deus precisou preparar o meu coração, porque enquanto eu fosse ingrato, eu não estaria preparado. O dia que Deus transformou o meu coração, aí sim eu estava pronto para receber outras bênçãos do Senhor. Mas a verdade é que nós precisamos olhar para o lado. Às vezes nós olhamos só para o carro do vizinho que é um pouco melhor que o nosso e não percebemos que há pessoas que estão em uma situação que nem carro tem para andar, né? E eu estou falando de carro, mas tem outras coisas, querido. Talvez você reclamou hoje que sua comida não foi aquele banquete, mas tem pessoas que adorariam comer aquele feijão com arroz e ovo frito que talvez você tenha comido hoje. Então seja grato e olhe para o lado, compartilhe. É interessante que o dicionário, ele define a generosidade, a pessoa generosa, como uma pessoa que é capaz de deixar de lado os seus próprios interesses
para ajudar uma outra pessoa que tem bons sentimentos, de bom caráter. Querido, ser generoso, então, tem a ver com ter um caráter nobre. Não é uma questão de atitude, é uma questão de personalidade, de caráter, de a ver com o nosso interior, quem nós somos. Então, se nós não temos sido generosos, precisamos orar: Senhor, nos torne pessoas generosas, nos ensine a ser generoso, a compartilhar com aquele que precisa. E eu não estou falando apenas de alimento, não estou falando apenas de dinheiro, mas às vezes, aliás, principalmente, com o conhecimento da palavra e do amor de Deus. Nós conhecemos o amor de Deus e às vezes nos calamos com aqueles que estão morrendo sem Jesus. Deixamos de falar do caminho da salvação, por medo, por vergonha, por preguiça espiritual, seja o que for. Querido, isso é falta de generosidade. Nós precisamos compartilhar esse bem precioso, esse dom maravilhoso que é a salvação através de Cristo Jesus. Se as pessoas rejeitarem, tudo bem, isso é elas com Deus. Mas se nós não falarmos, como elas crerão se não há quem pregue? Então nós precisamos ser generosos, especialmente no compartilhar do conhecimento de Deus, da palavra do Senhor, falar como nós conhecemos um Deus maravilhoso que pode transformar a vida delas, que pode trazer cura, e se não trouxer cura, ainda assim nos traz salvação. Um Deus que muitas vezes não nos impede de passar por lutas e problemas, mas que nunca nos abandona, e nós não estaremos jamais sozinhos enquanto caminharmos com Deus. Isso é generosidade. Em tempos de pandemia, a generosidade é uma forma oportuna de demonstrar o amor cristão. E aí eu quero te perguntar: você é uma pessoa generosa? Você apenas fala do amor de Deus ou experimenta e leva outras pessoas a sentir o gostinho do amor de Deus em suas vidas? Nós precisamos ser ministros do Evangelho e do amor de Deus às pessoas. Então precisamos sim aprender a ser generosos em todos os aspectos. Não apenas no alimento, não apenas nas finanças, mas também no compartilhar da palavra, na esperança, na fé. Em terceiro e último lugar, querido, o que nós podemos aprender com esse jovem é que ele tinha fé. Certamente ele creu que aquela oferta poderia fazer diferença, que aquele lanche que ele levou até Jesus poderia fazer algo de diferente naquele lugar. Do contrário, ele simplesmente teria comido sozinho o seu lanche. Ele poderia ter falado: o problema não é meu. E de fato o problema não era dele. Mas essa não é a atitude de um cristão. Não é a atitude que Deus requer de nós. Nós precisamos nos envolver, porque o próprio Deus se envolveu. Deus poderia ter resolvido o problema do pecado humano lá de cima. Poderia ter enviado um anjo para morrer em nosso lugar. Mas ele se fez carne, ele se encarnou. Ele se fez homem como nós. Viveu as mazelas que nós vivemos, sem jamais pecar, mas passou por fome, teve medo, teve alegria, sentiu frio, sentiu calor, teve sede, não é tudo o que nós podemos sentir. O Senhor Jesus também enfrentou e morreu naquela cruz por amor de nós. Ele mesmo se envolveu na questão da nossa salvação. E então nós precisamos entender que a atitude que Deus espera de nós não é de deixar para lá, mas é de nos envolvermos. Aquele jovem, ao perceber a situação, ele resolveu levar o seu recurso escasso até aquele que tinha poder para multiplicá-lo. O resultado foi que um lanche de um jovem rapaz serviu para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como eu te disse, algo entre 10 a 20 mil pessoas, mais ou menos ali. Era uma pequena cidade, não era algo simples de resolver. Tanto é que os próprios discípulos olham para Jesus e falam: mas como que nós vamos alimentar, Jesus? 200 denários, que era o equivalente a 200 diárias de um trabalhador, né? 200 dias de trabalho. Então, nem isso seria suficiente para resolver, para saciar, comprar pão suficiente. E não era só uma questão de dinheiro, era até uma questão de logística. Onde que eles achariam tantas padarias, né? Tantos pães para alimentar aquelas pessoas? Se você chegar hoje em qualquer padaria e falar: olha, eu preciso de pães para 20 mil pessoas, você deixaria o proprietário ou a proprietária da padaria assustadíssimo, né? Com certeza, ninguém tem uma estrutura para isso. E certamente que naqueles dias menos ainda. Mas aquele jovem, ele foi com o que tinha para que, na fé, na certeza de que Deus poderia fazer um milagre, como de fato fez. O pouco na mão daquele que crê pode realizar grandes coisas, querido. Nós já falamos numa outra mensagem sobre as nossas origens, que infelizmente olharam para Jesus com desdém porque ele vinha de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de você?
Querido, apresente o pouco que você tem. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Deixa Deus te usar. Talvez Deus não queira te usar como pregador, Deus pode te usar em outras coisas. Eu me lembro que uma vez eu estive compartilhando com uma irmã na fé que perguntando para mim, mas pastor, como eu posso fazer isso? Eu falei, querida, vou te dar uma pequena ideia. Faça um saquinho de pipoca, prega um texto, um versículo bíblico impresso num saquinho de pipoca, deixa lá no teu serviço. E não é que ela fez isso? Ela fez, ela ouviu aquilo. Eu dei um pequeno exemplo, bastante simples, mas ela fez aquilo e abençoou a vida daquelas pessoas que compartilhavam do trabalho com ela, né? E puderam ler aquele pequeno texto. Talvez era tudo o que alguém precisava para aquele dia. Às vezes o que é tão pouco para nós é tudo que o outro tem. É o que ela precisava, justamente o que ela mais necessitava naquele dia. Talvez aquilo que você despreza, querido, que você trata com desdém, acha pouco, insuficiente. Se você tão somente apresentar na presença do Senhor, nas mãos do Senhor Jesus, Ele tem poder para fazer o grande milagre. João capítulo 14, versículo 12 nos diz o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus aqui já preparando os discípulos para o final do seu ministério aqui na terra, ele disse, olha, eu tenho que ir, o meu tempo está acabando, mas vocês vão ficar. E se vocês crerem, vocês farão até obras maiores ainda, porque o meu tempo aqui é curto, vocês vão ter mais tempo. Olha que coisa maravilhosa que Cristo nos diz. Se nós tão somente crermos, colocarmos nas mãos do Senhor, Ele fará coisas grandiosas, coisas maravilhosas, porque não tem a ver conosco e nem com os nossos recursos. Tem a ver com ter a fé naquele que pode fazer muito mais do que sequer nós possamos imaginar. Querido, eu quero concluir dizendo que nós precisamos aqui prestar atenção no fato de aquele jovem, por ser tão jovem, né, tão novo, mas ainda fez a diferença. Certamente que naquele meio havia anciões, pessoas muito mais experientes, talvez até mesmo religiosos, pessoas que viviam ali no conhecimento da palavra do Senhor, que viviam no templo, que se esperava que essas pessoas tivessem fé. Mas foi um jovem rapaz, talvez alguém até bastante inexperiente, mas que foi até Cristo Jesus. Tão novo, mas a sua fé e atitudes possibilitaram um milagre. Então não olhe para a sua idade, não olhe para as suas limitações, olhe para Cristo Jesus. Quantas pessoas, apesar de uma longa caminhada com Deus, ainda custam em crer no poder de Deus em suas vidas? Querido, eu quero dar um breve testemunho aqui, se você ainda não crê nisso. Eu posso falar da minha própria experiência. Me lembro que quando eu estava pastoreando numa igreja de Naviraí, numa comunidade carente, nós fomos fazer ali o aniversário de 3º ano da congregação. E decidimos fazer uma celebração, algo simples, mas para celebrar, afinal eram 3 anos de existência daquela congregação. E aí, após o culto, nós fizemos uma pequena festinha e pedimos que os irmãos e irmãs trouxessem bolo, salgado, porque nós não tínhamos recursos financeiros. Mas falamos, cada um traga alguma coisa e nós vamos nos compartilhar. Nós vamos compartilhar uns com os outros aqui e celebrarmos juntos. Querido, só que eu não esperava que via tanta gente. Naquele dia veio até o cachorro do tio da vizinha, né? Veio gente que nunca tinha visto na minha vida. Parece que convidaram metade do bairro naquele dia. E quando eu olhei aquela situação, eu falei, Jesus amado, e agora? O que eu vou fazer? Não tinha o suficiente para todo mundo. Eu ia passar uma vergonha, falei, estava preocupado com o Senhor, o que nós vamos fazer? Respirei fundo, fechei meu olho e falei, Senhor, a tua palavra fala da multiplicação, eu creio. Então, Senhor, faz a multiplicação nesse instante. E eu me lembro que Deus me deu uma estratégia. E eu passei para as irmãs que fariam ali a distribuição. Falei, olha, cortem em pedaços aqui as tortas e bolos e entregue um para cada um. Não deixe cada um pegar de forma desordenada, não. Entrega um para cada um. E à medida que for sobrando, vocês vão compartilhando. À medida que todo mundo comeu e aí tem de sobra, vocês podem compartilhar. Queridos, todo mundo comeu pelo menos umas 2 ou 3 vezes. E ao final ainda sobrou. Esse texto nos mostra algo muito semelhante. Que ao final, depois de todos comerem até se saciar, ou seja, comeram de forma farta, a palavra nos mostra que ainda sobraram 12 cestos cheios, né? E aqui nós vemos que o Senhor não trabalha com desordem, trabalha com coisa certa, correta, tudo certinho, né? Assim também foi a instrução que Deus me deu naquele dia. E nós podemos, naquele dia, provar o milagre do Senhor. Eu creio
porque eu também experimentei na minha vida, e te convido a crer também, e experimentar na sua própria vida o milagre da multiplicação, o milagre da multiplicação dos seus recursos, o milagre da prosperidade na sua vida emocional, na sua família, nos seus planos, nos seus estudos. Creia, querido, deixa Deus usar o pouco que você tem, coloque na mão dele, e certamente ele vai poder fazer coisas grandiosas, porque não tem a ver com você, não tem a ver comigo, e nem com os nossos recursos, não tem a ver com quanto nós temos na nossa conta, e nem se somos pessoas extremamente capazes, tem a ver com o poder de Deus. Eu te convido a fechar seus olhos e orar comigo nesse instante. Pai querido, Pai de amor, que palavra preciosa de esperança, porque um jovem rapaz de origem humilde, com um lanche bastante simples, foi essencial para que aquele milagre acontecesse. E o Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda a honra e toda a glória seja Cristo, o Senhor Jesus operou o milagre naquele dia. Faça assim também na nossa vida, Pai. Multiplica a fé em nossos corações, multiplica os nossos recursos para que possamos ser abençoados e abençoar outras pessoas também. Que sejamos pessoas precavidas, pessoas generosas, mas acima de tudo, pessoas que creem em Ti e no Teu poder. Que nós possamos conhecer a Tua palavra e provar o poder que a Tua palavra nos revela. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que essa palavra penetre no seu coração, que você creia, que você seja uma pessoa precavida, que você seja uma pessoa generosa, mas que você possa cada dia experimentar o milagre de Deus em sua vida. Amém? Fique na paz e que Deus te abençoe no nome de Jesus.